Alienígenas são demônios? Talvez você nunca tenha pensado nisso. E essa é uma das entrevistas mais interessantes aqui do canal. Sejam muito bem-vindos ao canal Cristológica. Meu nome é Rodrigo Cairis e se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever agora e ao final do vídeo não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com os amigos e com os familiares. Desde sempre, devido a filmes, séries e a cultura extraterrestre estar enraizada no imaginário popular, tendemos a imaginar que alienígenas são seres vindos de planetas distantes, de uma civilização muito mais avançada. Mas o que Gary Bates, palestrante do Creation Ministries e autor do livro Alien Intrusion, vai nos mostrar é algo bem diferente. Ele vai falar das dificuldades de locomoção no espaço, a hipótese interdimensional e como a ideia de esses seres serem realmente anjos caídos é muito mais coerente. E algo impressionante, pessoas que relatam encontros com essas criaturas ou que tiveram experiências de abdução afirmam que esses seres respondem ao nome de Jesus Cristo. E no final dessa entrevista, não esquece de deixar a sua opinião. Eu quero muito saber o que você achou. Agora, assiste rapidinho a vinheta e depois vamos direto para a entrevista. Eu tenho certeza que você vai curtir muito. Claro, vivemos em um mundo naturalista. Sim. Todas as principais universidades foram baseadas no naturalismo. Então, só investigamos o mundo natural. Sim. E realmente, era isso que eu era, até ter uma experiência. A minha foi uma experiência com Deus, não uma experiência com um alienígena, uma experiência aos 18 anos. Eu também acreditava apenas no mundo natural. Então, eu sei, a maneira como trabalhamos é no mundo natural. Então, como você vai chegar a uma conclusão sobre algumas dessas coisas que parecem desafiar as leis da física? Leis da lógica. E como você vai fazer isso a partir de uma mentalidade naturalista? Sim. E eu acho que esse é o problema, certo? Sim. Bem, quando começamos a investigar isso, havia algo chamado hipótese extraterrestre. E essa é a visão de que alienígenas reais estão viajando em espaçonaves físicas reais, você sabe, de uma galáxia muito, muito distante. Para ser honesto, depois de todos os anos de pesquisa, a maioria das pessoas não acredita nisso. Há apenas alguns teimosos. A alternativa é algo chamado hipótese interdimensional. Você pode nos contar primeiro. Eu realmente quero ouvir. Sim. Hipótese interdimensional. Por que essa hipótese, a anterior, a hipótese extraterrestre, por que essa está sendo deixada de lado agora? Sim. E isso é por causa do que eu disse antes, por causa do que sabemos. Vou citar algumas estatísticas para você, certo? Sim, vá em frente. Só que, e eu tenho um capítulo inteiro no meu livro sobre isso, se essas ideias de ficção científica podem acontecer. Então quero que você imagine o ônibus espacial e os foguetes Saturno V que levaram o homem à Lua. Agora, antes dos novos foguetes Falcon Heavy que Musk está desenvolvendo, esses eram os veículos mais poderosos que a humanidade já havia produzido. Só os motores principais do ônibus espacial podem produzir cerca de 3,3 milhões de quilos de empuxo. Uau. Agora, na melhor velocidade que poderíamos reunir, levaria 800 mil anos para chegar à próxima estrela, ao nosso próprio Sol, Próxima Centauri, que está a 4,3 anos-luz de distância. Leva 800 mil anos? Sim, sim. Uau! Então pense nisso, isso está dentro da nossa própria galáxia. Então, quando você sai da nossa galáxia, mesmo que você pudesse... Sim. A velocidade da luz, certo? 300 mil quilômetros por segundo levaria 2 milhões de anos para chegar à próxima galáxia, a nossa própria Via Láctea. Nossa! Essa é Andrômeda. E a próxima galáxia, depois disso, está a 20 milhões de anos-luz de distância, certo? Se você pudesse viajar à velocidade da luz. Então, mesmo que você pudesse viajar ao dobro da velocidade da luz, ou 10 vezes a velocidade da luz, as distâncias são fenomenais. Sim. Aqui está o problema, você sabe. O espaço não está vazio. Claro. Há muito pó cósmico. Então, mesmo um grão de poeira, se você estivesse viajando a 1/10 da velocidade da luz, seria como 10 toneladas de TNT impactando no casco da sua nave espacial. Nossa. Então vemos em Star Trek, eles têm essas matrizes defletoras ou campos de força para repelir isso, mas você tem que usar a mesma quantidade de força igualmente oposta com a qual está viajando para desviar esse objeto. Então isso só está adicionando aos requisitos de energia impossíveis, você sabe, para sua nave.
E então, muitas pessoas diriam, você sabe, qualquer coisa perto da velocidade da luz é impossível para qualquer um. Você sabe, essas partículas que não têm peso, como fótons ou coisas assim, que são capazes de viajar a ou perto da velocidade da luz. Porque, como você sabe, sua massa aumenta à medida que você se aproxima da velocidade da luz, é um efeito da relatividade. Então, do que você está falando foi 2,5 milhões de anos-luz, eu acho que para a galáxia mais próxima? 2 milhões de anos-luz para a próxima galáxia, sim, Andrômeda, sim. Então, mesmo se fôssemos viajar a 1/10 da velocidade da luz, são 20 milhões de anos. Uhum. Então, o ponto aqui é que acho que você está dizendo é que se houvesse vida extraterrestre lá fora, ela não poderia nos visitar. Não tem tempo para nos visitar. Não em espaçonaves. Essas experiências, as pessoas que estão tendo essas experiências, muitas vezes dizem que é bom, e que estão tendo algo bom acontecendo com elas. E os alienígenas, como você mencionou, podem ser mais avançados, e são eles que estão supervisionando a evolução humana, e são quase como deuses. E, parece, você diria que isso meio que também preenche um vazio espiritual à medida que estamos nos tornando menos espirituais no mundo ocidental? Na verdade, sim. Você não precisa acreditar apenas na minha palavra. Ufólogos disseram que a ufologia se tornou uma religião substituta. Porque adivinhe, quando falamos sobre nossas visões de mundo, a questão chave para nossas visões de mundo, em última análise, é de onde eu vim. Sim. Eu evoluí, sou um acidente cósmico ou Deus me criou? E com base nessa primeira pergunta, você determinará seu significado e propósito na vida, e também o que acontece conosco quando morremos. Mas o fenômeno alienígena pode responder a essa pergunta também, porque se os alienígenas são seus criadores, eles estão lhe dizendo qual é o seu significado e propósito, e eles realmente têm sua própria escatologia também. Uau! Sabe? Quero dizer, isso é algo que poderíamos ter outra conversa inteira sobre isso, porque eles vão levar as pessoas para algum planeta utópico e todos vamos viver em paz e harmonia. E até mesmo abduzidos, por mais bizarro que isso pareça, dirão que estiveram nessa nave espacial e encontraram Jesus e Buda e Maomé, e todos estão vivendo juntos em paz e harmonia. I see. Tipo de mensagem que soa muito, muito boa, aparentemente, porque é essa mensagem de paz. E aqui está a coisa, por causa da experiência, eles realmente, as vítimas, defendem comportamentos ruins. Sim. E isso é comum, quero dizer, pegue relacionamentos abusivos com pessoas, sabe? Se uma esposa está sendo abusada ou algo assim, ela muitas vezes defende, sabe, a pessoa que está fazendo o abuso. E há termos, né, como síndrome de Estocolmo, onde as pessoas são capturadas, são isoladas em um quarto e de repente se apaixonam pela causa do seu sequestrador. Esse é um fenômeno médico que é prontamente reconhecido. Gary, você disse que temos a resposta. Temos a resposta como cristãos, então acho que temos a resposta na Bíblia. Qual é a resposta? Estabelecemos que isso é algo real. Acontece com muitas pessoas. Qual é a resposta? Bem, deixe-me apenas repetir algo também. Não é um caso em que algumas pessoas acusaram, bem, você é cristão, está apenas tentando encaixar isso dentro da sua visão de mundo cristã. Estabelecemos que as aparições de OVNIs em si parecem ser sobrenaturais. Vamos falar sobre a experiência, e já falamos, sobre abduzidos, e isso sendo espiritual por natureza. E por que eles estão dando mensagens para as pessoas sobre Jesus Cristo? Por que estão obcecados com ele, essa suposta figura religiosa mítica? Por que os alienígenas viajam milhões de anos-luz para falar sobre Jesus? Vou mencionar isso, mas quero ler alguns exemplos. Sim. Com algumas notas aqui. Porque eu disse que a Bíblia sempre indicou que há outro reino ou dimensão. O visitante mais famoso que já tivemos desse outro reino foi o Senhor Jesus. Sim. E ele ficou diante de Pilatos durante seu julgamento e disse: meu reino não é deste mundo, meu reino é de outro lugar. A natureza dos anjos nós discutimos, há bons, há maus. As pessoas registram, a Bíblia registra encontros com eles, e a Bíblia também nos diz para nunca buscá-los. Há múltiplos avisos nas Escrituras para não buscar o exército estelar, por exemplo. E falamos sobre a mudança na natureza das pessoas, como suas visões de mundo são mudadas para uma visão muito, muito mais definitivamente não cristã. Tipo, a Bíblia é realmente apenas um livro antigo, meio antiquado. E Jesus diz em Mateus 24, falsos cristos e falsos profetas aparecerão e realizarão grandes sinais e milagres para enganar até os eleitos, se isso fosse possível. Quem são os eleitos? É a igreja de que ele está falando. Então, há um aviso para ter cuidado com alguns desses sinais e maravilhas. Agora, não estou dizendo que isso se aplica unicamente ao fenômeno OVNI, mas pode ser parte disso.
Porque se você está vendo coisas que desafiam as leis naturalistas e você não tem uma visão de mundo cristã e você surge com ideias de multiverso, etc., então você pensa que alienígenas estão nos visitando e são nossos criadores. Mas aqui está o verdadeiro ponto, Scott. Há mais de 400 casos, você sabe, que eu conheço com colaboradores com quem trabalho, onde essas abduções foram interrompidas por pessoas chamando o nome de Jesus Cristo. Agora, eu não quero diminuir as experiências das pessoas, mas você sabe, eu tive comentários. Bem, você usa um chapéu de alumínio ou alguma coisa de alumínio e isso pode mantê-los afastados. E você sabe, esse tipo de coisa. Não. E no filme temos os testemunhos dessas pessoas que estavam tendo essas experiências, estavam apavoradas. E em seu momento de terror, elas se lembraram e chamaram suas memórias de infância de quem era Jesus. E no instante em que seu nome foi chamado, parou, certo? Então, por que esses alienígenas respondem a Jesus? Exatamente, exatamente. E isso indica o espiritual do que está acontecendo. Então, a evidência é espiritual, e então, quando chegamos ao nível das abduções, mensagens enganosas estão sendo dadas às pessoas. Mas então, quando são interrompidas em nome de Jesus, isso é incrivelmente poderoso. E novamente, quando estou dizendo que agora temos centenas de testemunhos, e não posso mencionar nomes, mas conheço pessoas nos níveis mais altos de OVNIs que realmente reconhecem isso prontamente. Mas por causa de suas posições, eles não podem realmente se apresentar e revelar isso abertamente. Então, em alguns aspectos, este é um dos segredos mais bem guardados. Um dos caras, meu colega colaborador que trabalhou nisso, quando ele descobriu isso, ele não era cristão na época. E ele meio que disse, bem, ok, o que é sobre Jesus que esses alienígenas não gostam? E ele ligou para seus colegas na MUFON e disse, olha, achamos que encontramos algo. Temos esses testemunhos de pessoas no momento de suas abduções. Elas disseram uma oração, cantaram um salmo, um hino, algo cristão que era espiritual, e as abduções pararam. E você sabe, então, o que é sobre Jesus que eles não gostam? E ele descobriu que seus colegas na MUFON já sabiam disso. Uau! E a resposta simples deles foi, ok, então alienígenas não gostam de Jesus. Grande coisa. Então, isso é não cristãos na MUFON. Você pode apenas dizer o que é MUFON? MUFON é a Mutual UFO Network. Sim. É o maior grupo de investigação de OVNIs do mundo aqui nos Estados Unidos. E eles têm colaboradores, milhares, em todo o mundo, investigando OVNIs. Mas porque eles não possuem uma visão de mundo cristã, isso é ignorado. E é por isso que eu disse que acho que temos a resposta. A evidência se encaixa no que estamos vendo. E então, os testemunhos pessoais de chamar o nome de Cristo. Exatamente. Por quê? Como um deles disse, e eu disse antes, se ele é supostamente uma figura religiosa mítica, por que esses alienígenas temem seu nome? Então, Gary, o que são, como cristãos, o que são essas entidades, o que são essas coisas que estão aparecendo? Claro, não devemos presumir que todos entendem prontamente. Sim. Nós também mencionamos anjos bons e anjos maus na Bíblia. Então, Satanás é um anjo caído. E você sabe, ele pode ler o final do bom livro, assim como você e eu, e ele sabe qual é o seu destino. E tendemos a complicar demais as coisas, acho, às vezes, como cristãos. Ele sabe qual é o seu destino, ele sabe quem é Deus, ele sabe que ele é o Criador. Sim. Que ele é seu Criador. Então, o único mecanismo que lhe resta é derrubar o máximo possível daqueles que Deus ama e levar quantos ele puder. Agora, seja o fenômeno OVNI, religiões falsas, pessoas envolvidas em espiritismo e todos os tipos de outros fenômenos psíquicos, são todas maneiras que ele pode manter as pessoas longe da verdade. E quando você alinha isso também com experiências físicas que as pessoas têm, torna-se muito, muito poderoso. E eu descobri, na verdade, Scott, é muito difícil tentar ministrar a essas pessoas. Temos a resposta, mas às vezes queremos meio que agarrá-las e forçar isso goela abaixo. Acho que, só para resumir o que você está dizendo, esses são anjos caídos aparecendo. Sim.